graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para você que nos assiste, para você que nos acompanha neste culto, neste exato momento. Nós desejamos de todo o nosso coração que a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus esteja com você na sua casa nessa noite. É com muita alegria que nós recebemos você nesse ambiente, mesmo que seja virtual, mas é um ambiente de receber a você, a sua casa. Se você estiver sozinho, nos ouvindo num fone de ouvido, ou se você estiver na sala da sua casa nesse momento com a sua família, é com grande alegria que nós estamos aqui nessa noite ministrando, cantando, adorando e proclamando a palavra do Senhor. Que o amor de Deus te alcance em nome de Jesus. Você que não faz parte ainda da Igreja Batista Memorial, mas que hoje também está nos assistindo, que bom que você está acompanhando esse culto. Peço a você que está nos acompanhando pelo YouTube agora, que mande a sua mensagem, o seu desejo neste momento aí no seu coração, que está no seu coração, pode ir compartilhando aí no nosso chat, por gentileza. Você também pode colocar os seus pedidos de oração. O Ministério de Intercessão está ligado na transmissão. Estamos orando pela vida das pessoas desta comunidade. Você também pode partilhar os seus pedidos de oração. E nós estamos trabalhando com afinco, proclamando Jesus nesse tempo para a glória do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, espero também que o isolamento esteja te fazendo bem, que você que tem crianças pequenas em casa, creia nisso, você vai viver. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós vamos chegar ao final. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, nós vamos partilhar a palavra do Senhor. E se eu te pergunto nessa noite, se você fosse usar uma palavra para descrever esses dias, para descrever o sentimento das pessoas nesses dias, qual seria essa palavra? Algumas pessoas diriam ansiedade. As pessoas estão ansiosas. Outros diriam instabilidade. Outros diriam incerteza. Alguém diria, não, pastor, a palavra que define esses dias é álcool gel. A palavra que define esses dias é máscara. Eu até aprendi uma palavra nova. A palavra que define esses dias é cloroquina. Mas eu quero te dizer, na minha observação, talvez a palavra que define esses dias é a palavra medo. Percebo que as pessoas estão experimentando esse sentimento primário do medo, e é por isso que nessa noite eu quero trazer uma palavra para encorajar você. Eu quero trazer uma palavra para trazer um pouco de coragem a esses dias que nós estamos vivendo. E eu te digo, homem e mulher de Deus que está me ouvindo, coragem, o Senhor é conosco. E o texto que eu quero começar usando nessa noite está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7, é o texto que você pode acompanhar. Nele está escrito assim: Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Uma vez mais, 2 Timóteo 1, versículo 7, acompanhe comigo na Bíblia. Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração nesta noite. Esta é minha oração em nome de Jesus. Eu quero dizer, existe um espírito diabólico, esse espírito diabólico é o medo. Por trás do medo existe o espírito do medo. E claramente nesses dias esse espírito foi liberado sobre a humanidade. As pessoas estão atemorizadas. Nós percebemos que o medo começa a tomar conta quando a multidão começa a agir irracionalmente. Quando o que existe não é mais fé, mas o que existe é medo, preocupação. Nesse momento nós nos encontramos na estação do medo. O medo, o espírito do medo diz para nós, há razões reais para ter medo. E eu digo para você essa noite, sim, sempre há razões reais para que tenhamos medo. Eu e você sempre teremos boas razões para temer. Mas o que o espírito do medo faz é exacerbar, acelerar, maximizar o medo dentro do nosso coração. Medo nem sempre é um pecado. Mas nós estamos diante de uma possibilidade nesse momento, de uma oportunidade de decidir se nós responderemos a esses dias pelo espírito do medo ou se responderemos a esses dias pelo Espírito de Deus. E o meu clamor, a igreja que nessa noite me ouve, é que nós possamos responder a esses dias não pelo espírito do medo, mas pelo Espírito de Deus. Aleluia! O Espírito de Deus é o antídoto para o espírito do medo. E como que se manifesta o espírito do medo?
Segundo texto que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz: Deus não nos tem dado um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Então, quando o espírito do medo entra, nós não sentimos mais poder, porque Deus nos dá espírito de poder. Você sente nesses dias o poder de Deus fluindo pela sua vida. Você sente nesses dias que a vida de Deus está queimando em seu coração. Como nós sabemos que o espírito do medo chegou? Quando nós começamos a sentir falta de amor. Você tem pensado nos outros nesse dia? Você está amando mais a Deus? Você está amando mais outras pessoas? Você quer ajudar alguém? Como nós sabemos que o espírito do medo chegou? Você perdeu o controle? Você perdeu o controle das suas emoções, você perdeu o controle dos seus pensamentos, você está fazendo compras descontroladas, está estocando as coisas, seus pensamentos estão perdidos. É assim que nós sabemos que o espírito do medo chegou. E se você está sob o Espírito de Deus, se você anda no Espírito Santo de Deus, mesmo nesse tempo, mesmo nesses dias, a Bíblia nos diz, nós andamos cheios do poder de Deus. Nós andamos cheios do amor de Deus e nós andamos com o controle de nós mesmos. É por isso que nesse tempo eu quero te dizer, não ande debaixo do espírito do medo, ande debaixo do Espírito de Deus. Dá um amém aí na sua casa, um aleluia, onde você me ouve. Ande debaixo do Espírito de Deus. Por quê, irmão? Essa é uma palavra de discernimento que eu quero te dar nessa noite. Eu não posso controlar aquilo que vai me acontecer, mas eu posso controlar quem eu sou. Eu não posso controlar aquilo que vai acontecer, nós não podemos controlar aquilo que vai acontecer a nós, mas nós podemos controlar quem nós somos. Eu não controlo aquilo que me acontece, mas eu controlo a maneira como eu reajo àquilo que me acontece. É assim que nós estamos debaixo do Espírito de Deus. Você sabia que o medo dá sinais físicos em nós? O medo, quando nós estamos tomados por ele, o nosso corpo começa a nos dar sinais, contração nervosa, problemas para dormir, pressão alta, problemas estomacais, dores de cabeça provocadas por tensão, momentos de ansiedade inesperada, ataques de pânico, tristeza ou raiva, fantasias de morte ou suicídio. Eu estava pesquisando, sabe qual é uma das características do medo? Obsessão por notícias. Obsessão por notícia, a gente fica ali o tempo inteiro, tá certo, tá errado, o que estão falando, o que estão dizendo. E se você é um cristão, tem percebido isso nesses nossos dias, quando o medo começa a chegar, os crentes começam a ter uma súbita atração pela doutrina do fim dos tempos. A gente começa a ler Apocalipse, a gente começa a pensar, será que os dias estão se acabando? Gente, o mundo está acabando, eu acho que a besta já está chegando, e a gente diz, né, volta Senhor Jesus, e se possível traz um álcool gel junto, para a gente passar logo por isso. Ah, meus irmãos, o medo dá sinais. Qual é a causa e qual é a cura do medo? Nós, como povo de Deus, sabemos qual é a causa do medo e sabemos qual é a cura do medo. A causa do medo está em Gênesis, capítulo número 3, versículo de número 10. Deus coloca o homem no jardim, Adão e Eva, nossos pais estão ali, e eles vivem bem, eles vivem sem medo, porque não há pecado. A serpente, então, traz o pecado para o mundo. A serpente oferece o pecado ao mundo. Então, nossos pais pecam, caem. E no momento em que eles caem, o pecado entra no mundo. Quando o pecado entra no mundo, a morte entra no mundo. E quando a morte entra no mundo, o medo entra no mundo. Aonde não há morte, não há medo. Aonde há morte, há medo. É por isso que a Bíblia diz em Gênesis 3:10 que o Senhor vem para falar com o homem na viração do dia, como era o costume do Senhor vir falar com o homem. E quando ele procura e o homem não está ali, ele fala, Adão, onde estás? Versículo 10 de Gênesis 3. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e por isso me escondi. Por que você está se escondendo, Adão? Porque eu estou com medo. Por que você está fugindo de mim? Porque eu estou com medo. Foi assim que o medo entrou no mundo. Esta é a causa do medo, o pecado que gera morte, que traz o medo. Mas qual é a cura? Há uma corrida nesses dias científica em todo o mundo, todas as grandes nações do mundo estão correndo para encontrar a cura do coronavírus. Há uma procura por um remédio que seja eficaz, por uma vacina, há um certo grau de desespero em encontrar, de fato, algo que possa trazer a cura. Mas a cura para o medo não está numa vacina, não está no remédio, a cura para o medo só está em Deus. E a cura para o medo está em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 18. Você pode acompanhar o texto. A Bíblia diz assim, 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor
lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Se no amor não há medo, isso quer dizer que se eu estou com o coração temeroso, eu estou me ancorando, eu estou me alicerçando em coisas que trazem uma falsa sensação de segurança. Eu estou me ancorando, eu estou trazendo segurança, dizendo, não, nós estamos protegidos, nós compramos álcool gel, nós temos máscaras, nós temos desinfetante, nós temos papel higiênico, então nós vamos passar pelo apocalipse limpos. E as pessoas estão buscando essa falsa sensação de segurança, quando a Bíblia diz o perfeito amor lança fora o medo. Por isso, nessa noite, a minha palavra é para que nós lancemos fora o medo, em nome de Jesus, para que nesse momento não nos apropriemos daquilo que não nos pode trazer segurança, mas escolhamos nos apropriar do Espírito de Deus, do amor de Deus, porque quando o amor de Deus inunda o nosso coração, então o espírito do medo é lançado fora, lança fora o medo. E eu te digo nessa noite, comece a me ouvir aonde você está, comece a lançar fora o medo do seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não caminhe pelo medo, caminhe pelo espírito da fé. Eu não estou dizendo para você hoje que não existe razão nenhuma para temer, não é isso que eu estou te dizendo. Eu não estou pregando uma irrealidade, o que eu estou te dizendo é que o espírito do medo não nos ajuda em nada. O que eu estou te dizendo é que o medo não nos auxilia, ele não vai nos ajudar a sair das situações que estão ruins, ele não vai nos beneficiar de nada. No dia em que o dia mau chega, não é para temermos, no dia em que o dia mau chega, é a oportunidade de nos agarrarmos e nos lembrarmos do grande amor de Deus e sermos aperfeiçoados nesse grande amor. E à medida que esse amor vai enchendo nossa alma e nosso coração, o medo tem que sair em nome de Jesus. Digo mais uma vez, eu não posso controlar o que acontece lá fora, mas eu posso controlar o que acontece aqui dentro. Nós não podemos controlar tudo o que está acontecendo no mundo, nas nações nesse exato momento, mas eu posso controlar o mundo que sou eu. E em mim eu posso dizer, não, espírito do medo não, eu vou andar debaixo do Espírito de Deus. E eu gostaria de mostrar para você pelo menos 7 razões pelas quais o medo frequentemente é uma fraude. 7 razões pelas quais o medo frequentemente é uma fraude. A primeira delas, o medo não tem Deus. A primeira delas, o medo não tem Deus. Quando o espírito do medo vem, ele quer que você considere o futuro, olhe para o futuro e não enxergue Deus no seu futuro. Você olha para frente e não vê Deus em parte alguma. Lucas 12, Jesus disse no versículo 22, não andem ansiosos pela vossa vida. Versículo 25, ele disse, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então o medo faz com que a gente olhe para frente e não consiga ver Deus. A gente lê esse texto de Jesus agora, ele diz, não andem ansiosos. Parece que Jesus não sabe da realidade e fala, ô Jesus, o senhor não está sabendo o que está acontecendo no mundo, não? Tem um vírus nas nações, tem um espírito, né, de lockdown, está tudo fechado, o senhor não sabe o que está acontecendo, como é que o senhor vem com essa conversa de dizer, não andem ansiosos? Irmãos, eu quero te dizer, Deus sempre sabe aquilo que está acontecendo. Por que é que ele diz que não devemos andar ansiosos com relação à nossa vida? Mas qual parte da vida? A vida toda. Porque no final do dia, ou no final dos dias, quando o tempo passar, ou no final do dia, quando o tempo passa, se você tem Jesus, você tem a vida eterna. A vida eterna, meus irmãos, não começa no dia em que nós morremos. A vida eterna começa no dia em que aceitamos a Jesus e continua depois que nós morremos. Aleluia! E isso muda não apenas o nosso pós-morte, se assim posso dizer, isso muda a nossa visão de vida aqui, porque nós conseguimos enxergar não só até a tumba, nós enxergamos além da tumba. Muitos estão sendo consumidos pelo medo nesse exato momento, porque só conseguem ver até a tumba, só conseguem ver até o descanso em paz, mas se eu estou em Cristo Jesus, eu consigo ver além disso. Por isso que eu não preciso andar ansioso com relação a nada na minha vida. O futuro com o medo é um futuro sem Deus. Por que o medo? Frequentemente é um impostor. Segundo lugar, primeiro, se nele não vemos Deus. Segundo, é porque ele nos torna egoístas. Aonde o espírito do medo está, nós começamos a nos tornar pessoas mais egoístas. Por quê? Porque eu não tenho tempo para me preocupar com você.
porque eu estou muito preocupado comigo mesmo. Eu estou com tanto medo de que coisas ruins me aconteçam, e que eu fecho a minha existência, eu confino a minha existência a mim mesmo, eu me apequeno ao meu tamanho, e eu só quero cuidar das minhas coisas. E como cristãos, nós devemos saber que Deus se importa conosco. E se Deus me ama e se importa comigo, eu posso ter capacidade, poderio em mim para me preocupar com os outros, porque de mim Deus cuida. Preste atenção no que eu vou dizer agora, para você que me assiste, para você que é líder de pequeno grupo dessa casa, líder de ministério, servo do Senhor Jesus. Estes dias são uma grande oportunidade que nós temos para amar o próximo. Este dia, esse tempo que estamos passando, é uma grande oportunidade que Deus está nos dando de manifestar amor ao próximo. Nós não devemos ser tolos a ponto de ignorar a gravidade dos dias que estamos vivendo, mas nós também não podemos ser egoístas diante da gravidade dos dias que estamos vivendo. Não devemos pregar a tolice, mas também não devemos pregar o egoísmo. Não seja consumido pelo egoísmo, mas doe-se em amor ao próximo. Nos dias ruins, leia a história. Nas grandes pragas, nas grandes pestes da história, o povo de Deus sempre se comportou diferente. A luz tem que brilhar nesses momentos. Porque o medo é uma fraude. Em terceiro lugar, eu te digo, porque quando o espírito do medo nos possui, nós nos tornamos ineficazes. Nós nos tornamos ineficazes. Tem coisas que nós precisamos fazer, tem coisas que nós devemos fazer, mas não fazemos por quê? Porque estamos tomados de medo. O medo é paralisante. Mateus 25, versículos de 24 a 26, a Bíblia diz de um servo, quando o Senhor vem acertar contas com ele tinha ganho um talento, e ele não fez nada com aquele talento, e o Senhor diz, mas por que você não fez nada com esse talento? Ele diz, porque eu tive medo. Ele teve medo e por isso não fez. O medo o congelou, o medo frisou, o paralisou. Então quando nós temos medo, a gente para de fazer as coisas que a gente deveria fazer. Desde que estamos, há 2 semanas agora, né, estamos fazendo os cultos online, todas as atividades online. Muitos pastores têm nos ligado, muitas igrejas fazem contato conosco, perguntando o que vocês vão fazer, como que vocês vão fazer, o que vocês vão fazer. E a nossa resposta não tem sido outra que não seja, nós vamos continuar pregando. Nós vamos continuar pregando, de um jeito ou de outro, nós vamos continuar pregando a palavra, é isso que nós fazemos, esse é o nosso negócio, é para isso que Deus nos chamou, para pregar a palavra de uma forma ou de outra, nós vamos continuar pregando. Por enquanto a gente pode ter uma pequeno ajuntamento, tem aqui uma equipe hoje de umas 10 pessoas, se amanhã baixar um decreto que só pode 3, a gente vem em 3, se puder só um, a gente bota uma câmera e alguém prega, mas nós não vamos parar. Nós vamos continuar pregando Jesus, porque Ele é a porta e Ele é a esperança. Nós não vamos ser paralisados pelo medo, nós não vamos ser ineficazes. Deus nos chamou e nós vamos cumprir o nosso chamado com tudo que somos e temos. Irmãos, eu não quero ser tolo, eu não sou negligente, eu não estou dizendo nada disso, mas eu também não quero ser medroso. Medroso não. Nós vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Em nome de Jesus. Porque o medo muitas vezes é uma fraude. Em quarto lugar, porque o medo, o espírito do medo nos faz perder o contato com a realidade. Uma pessoa tomada pelo espírito do medo começa a perder o contato com o real. Há um texto em Provérbios 22, versículo de número 13. Diz assim a Bíblia: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Provérbios 22, 13. Há um leão lá fora e eu serei morto no meio das ruas. Está falando de um homem que, paralisado em casa, não queria sair de casa, não queria fazer nada. E eu não estou dizendo que é para você sair e amar, irmão, não estou dizendo nada disso. Eu estou aplicando de outra forma. Mas ele não queria dizer, porque ele dizia assim, não, tem um leão lá fora. E se eu sair, esse leão vai me comer. Eu assisti no YouTube, eu vi que esse leão come pessoas, assim como você está vendo um monte de coisa no YouTube, um monte de coisa nas redes sociais. E aí, você me pergunta, mas tem um leão lá fora? E eu te digo, provavelmente tem um leão lá fora mesmo. Mas o que acontece é que esse homem acha que se ele botar o pé para fora, que se ele fizer alguma coisa, esse leão vai devorá-lo. Eu não posso garantir para você, eu posso garantir poucas coisas na vida para você. A única coisa que eu posso garantir jogar a minha vida em cima é que logo em breve Jesus vem buscar a sua igreja. Isso eu posso te garantir, porque a Bíblia diz que assim como ele subiu, ele voltará. Não estou pregando irresponsabilidade ou imprudência, mas eu quero te dizer, há uma diferença entre prudência e paranoia. E nós precisamos, nessa noite, receber do Espírito de Deus prudência. Se você caminhar no Espírito de Deus, você vai caminhar em prudência. Isso é sabedoria. Mas se você caminhar no Espírito do medo, você vai caminhar em paranoia. Isso é pânico. E nós precisamos receber do Espírito de Deus prudência para caminhar. O Espírito do medo,
Porque ele geralmente é uma fraude. Em quinto lugar, porque ele faz com que nós procuremos ser Deus na nossa história. Ele faz com que queiramos ser Deus. Quando somos tomados pelo espírito do medo, qual é o nosso desejo? A gente quer saber de tudo e controlar tudo. Já descobriram a cura? Já tem algum remédio que está funcionando? Já tem uma vacina? Onde que é? É no Azerbaijão? É não sei na onde? O que é que está acontecendo? E a gente quer saber de tudo e a gente também quer controlar tudo. Será que vai dar certo? Será que vamos chegar ao final? Como será que essa história vai acabar? Será que a curva vai subir? Será que a curva vai descer? A gente quer estabelecer um controle. E eu quero dizer o que a humanidade está sendo lembrada nesses dias. A humanidade está sendo lembrada de que nós não somos Deus. Quantos homens encastelados, apoderados, endinheirados, afamados, estão caindo do seu castelo de areia? Quantas nações que tiraram Deus da sua história, que praticamente tiraram Deus da sua história, e que achavam que o seu desenvolvimento, sua tecnologia, seu dinheiro, seu poderio bélico, era o seu Deus. E a humanidade está sendo lembrada neste exato momento: nós não somos Deus, nós somos homens, nós somos pó. E aí você diz, mas está todo mundo dizendo, eu não sei direito o que vai acontecer, eu não sei onde essa história dá, como é que você pode não estar surtando? Alguém olhar para uma pessoa da fé e dizer, como que você não está surtando, você não está arrancando os seus cabelos? Sabe por quê? Porque eu conheço aquele que controla todas as coisas, aleluia! E tem mais, eu sei que aquele que controla todas as coisas, ele me ama. Assim eu posso dizer, eu não sei o que o futuro me reserva, mas eu sei que aconteça o que acontecer, o meu Deus estará lá comigo. Aleluia! Ele estará lá comigo. Eu sirvo a Ele. Essa é a perspectiva cristã da vida. Nós não temos o controle, nós não sabemos todas as coisas, mas nós servimos a um Deus que é onisciente, a um Deus que é soberano. Ele sabe tudo, Ele controla todas as coisas, aleluia. Porque o medo é muitas vezes uma fraude. Em sexto lugar eu te digo, porque ele nos torna duvidosos e instáveis. O medo nos torna duvidosos e instáveis. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 8, a Bíblia diz, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quando o espírito do medo vem sobre a humanidade, quando o espírito do medo vem sobre um coração, o que acontece é instabilidade. Nós somos jogados de um lado para o outro. Parece que Tiago, nesses versículos, ele está mais descrevendo o mercado financeiro, a bolsa de valores. Ah, meu Deus do céu, perdi tudo. Opa, ganhei de novo. Ih, perdi de novo. É assim que está o mercado financeiro. Agora vai dar certo, agora não vai dar. Eu estava esses dias ouvindo um boletim financeiro, e você sabia que na bolsa de valores existe um índice chamado VIX, V-I-X, VIX. E esse índice é chamado na bolsa de valores de o índice do medo. A bolsa de valores tem o índice do medo. E eu te digo, adivinha onde que está esse índice de medo nesses dias? Na estratosfera. Esse índice é o índice que mede a volatilidade das ações. Então, ele tem que ficar ali até 20, é a pontuação dele. Ele subiu disso daí, ele começou a chegar em 30, já é um caos. Sabe em quanto estava esse índice de medo agora, na sexta-feira? 65. O mercado financeiro está com medo, está tudo volátil, está tudo instável. Quando o medo chega, as pessoas ficam instáveis. Compra, vende, recupera aquilo que vendeu, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, vai morrer meio mundo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Compra álcool gel, vende no Mercado Livre, faz alguma coisa, está todo mundo instável. Porque o medo faz isso no nosso coração. Sétima e última razão, porque o medo muitas vezes é uma fraude, porque o medo é um ladrão. Porque o medo nos rouba. Em sétimo lugar, porque o medo nos rouba. Jesus falou, o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. O ladrão vem matar, roubar e destruir. O que o ladrão vem roubar nesse tempo? O ladrão vem roubar alegria. O ladrão vem roubar saúde. O ladrão vem roubar esperança. Vem roubar o sono. Essas coisas que o ladrão rouba. O ladrão rouba coisas que não se podem comprar no mercado e na farmácia. O ladrão não vem roubar máscara, não vem roubar álcool com gel, cloroquina. Ele vem roubar essas coisas que a gente não compra por preço nenhum. O ladrão vem roubar aquelas coisas que só Deus pode oferecer. É isso que o ladrão vem tirar de nós. Por isso que o medo e o espírito do medo é uma fraude. O que você teme pode não acontecer, mas o medo pode machucá-lo mais do que aquilo que você teme.
Aquilo que você tem pode nem vir a acontecer, mas o medo de que viesse a acontecer já te machucou mais do que a coisa propriamente dita. Por que há tanto medo nesses dias? Porque nós estamos lidando com o maior de todos os medos. E o maior de todos os medos da humanidade é a morte. O maior de todos os medos é a morte. E aqui vai um alerta de spoiler para você. Você que está me ouvindo aqui hoje, você vai morrer. Não precisa dizer amém aí na sua casa não, fica tranquilo. Mas você dizer amém ou não dizer amém, mais cedo ou mais tarde, você vai bater vai bater as botas. 7 palmos para debaixo da terra. Não tem para onde correr, irmãos. Eu já fiz um monte de aniversário nessa minha vida. Eu nunca fui no aniversário de 160 anos de ninguém. Estamos aqui hoje. Fulano está comemorando 160 anos, louvado seja Deus. Não tem. Os que vivem muito, chegam ali na casa dos 90 e um ou outro que passa disso. Mas ninguém chega nessa idade. Por quê? Porque o pecado entrou e o pecado trouxe a morte. E a morte é o grande medo. E as pessoas, quando lidam com o maior de todos os medos, que é a morte, e a iminência da morte, que é um vírus que mata pessoas no mundo, elas começam a ter perguntas. As pessoas estão cheias de perguntas. E por isso que hoje eu penso que nós temos que começar a colocar em nosso coração respostas para essas perguntas. Respostas de esperança. Respostas que não vêm do espírito do medo, mas respostas que vêm do Espírito de Deus. A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículos 14 e 15. Olha esse texto da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 16. Não vos amedronteis, ou seja, não tenham medo. Portanto, com as suas ameaças, não fiquem alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com temor, mansidão e com boa consciência. Tudo começa em dizer, não tenham medo, não se amedrontem. Pelo contrário, agora estejam prontos para responder a razão da esperança que há em vocês. Irmão, o povo de Deus não responde pela razão do medo. O povo de Deus responde pela razão da esperança. Aleluia! Por que vocês são esperançosos? E ele diz, antes santificai a Cristo em vosso coração, ou seja, preserve o relacionamento de Jesus com você e o seu relacionamento com Jesus. Você pode, nesse tempo, vir a perder muitas coisas, perder sua aposentadoria, perder sua segurança, perder a sua saúde, pode até mesmo perder a sua própria vida, mas você não pode perder jamais o amor de Deus que dura para sempre. Nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, nem fome, nem peste, nem tribulação, nem morte, nem anjos, nem o povo, nem o coronavírus, nada. Por isso eu tenho que santificar a Cristo, eu não posso perder isso em meu coração. E ele diz, porque há uma esperança em vocês. As pessoas estão assustadas, preocupadas, ansiosas, e elas precisam encontrar agora, não mais pessoas assustadas, medrosas e ansiosas, elas precisam encontrar gente que tem esperança no coração. A sua família precisa ver que quando você escreve alguma coisa lá na rede social, quando você liga para alguém, não é para espalhar terror, não é para espalhar medo, você está espalhando a esperança. Espalhando a esperança onde você estiver, nos ciclos em que você estiver. E quando as pessoas perguntarem qual é a razão da sua esperança, talvez a gente consiga responder as perguntas que as pessoas têm feito. Nesse momento, eu penso que pelo menos 7 grandes perguntas estão sendo feitas. Talvez eu tenha esquecido de alguma, mas foram as que eu lembrei, e eu quero dar para você algumas respostas de esperança nessa noite. 7 respostas de esperança para as perguntas que estão sendo feitas nesse momento. E a pergunta que muita pessoa está fazendo nesse momento é, eu temo a morte. Eu tenho medo da morte. E é isso a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 15, de 54 a 58, a Bíblia fala assim, tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o pecado é a força da lei. Perdão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Por que é que o povo de Deus continua? Por que é que ele continua firme, constante, inabalável? Porque ele já sabe que venceu a morte. Porque ele já sabe que tem uma palavra de vitória. Há um vírus muito pior do que o coronavírus, e o nome desse vírus é pecado. E a taxa de infecção
desse vírus é de 100%. Todo mundo é contaminado ao nascer. Fomos contaminados pelos pais, Adão e Eva. Todos são contaminados e tem mais. A taxa de mortalidade é de 100%, porque o salário do pecado é a morte. É por isso que nós morremos. E toda a humanidade está infectada. Toda a humanidade está debaixo dessa sentença de morte. A única cura para a sentença de morte é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a cura. Ele é a cura. Tragada foi a morte pela vitória. O pior sofrimento que existe, você que me ouve nessa noite, lembre-se disso, o pior sofrimento que existe é o sofrimento eterno. Você pode passar por esses dias sem ficar doente. Você pode morrer de velhice aos 95, 105 anos. Falar, morreu saudável, se é que isso existe. Você pode ter vivido uma vida inteira com saúde e depois de ter vivido uma vida inteira bem, ir para o sofrimento eterno. Ou você pode morrer carcomido por uma doença, morrer em dor, morrer em agonia, mas entrar pelos portões do céu e viver em gozo e alegria. É por isso que a Bíblia está dizendo, onde está a morte? A tua vitória. É como se Paulo estivesse dizendo assim, e aí morte, você não é o bichão? O bichão da goiaba não é você? Cadê? Pica aí agora, porque o aguilhão é isso, é esse ferrão, pode picar aí. Porque esse seu aguilhão perdeu o poder. Por que esse aguilhão perdeu o poder, meus irmãos? Porque quando Jesus levantou da tumba, a morte foi tragada pela vitória e o espírito do medo foi desarmado. Aleluia! As armas do medo já não valem mais contra nós, a morte foi conquistada. Agora quem tem a palavra final não é a tumba, não é a morte. Quem tem a palavra final é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele tem a palavra final. Como podemos responder com esperança as perguntas que as pessoas estão fazendo? Segunda pergunta que as pessoas estão fazendo. Eu sinto que as coisas estão fora de controle. E aí eu quero voltar com você para o texto que nós começamos, em 2 Timóteo 1, versículo 7. A Bíblia diz, Deus não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Então, as coisas estão fora de controle? As coisas, o sistema, o mundo estar fora de controle é uma coisa. Mas Deus, pelo seu Espírito, traz para nós o controle, o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio. As pessoas têm medo, nós temos fé. Aleluia. As pessoas estão em preocupação, o povo de Deus está em adoração. As pessoas estão em pânico, nós estamos em paz, porque o Espírito de Deus habita em nosso coração. O que as pessoas têm perguntado, quais os temores das pessoas que podemos responder? Em terceiro, eu posso ficar doente. As pessoas estão com esse medo, perguntando, eu posso ficar doente? E eu quero dizer para você que me ouve, pode mesmo. Você pode ficar doente mesmo. Na verdade, tem pessoas que estão me ouvindo agora, nesse exato instante, que estão doentes. Talvez já infectadas por coronavírus, por H1N1, por dengue, mas também tem gente que está sofrendo há anos com câncer. Tem gente que tem diabetes. Gente que tem condições genéticas que aos olhos da medicina não tem aquilo que fazer. E eu tenho duas notícias para você, que está se perguntando sobre a possibilidade de ficar doente. A primeira, essa é uma boa notícia. O Senhor nos deu médicos, louvado seja Deus. A medicina é uma dádiva de Deus. É por isso que eu te convoco a orar por cada médico que você conhece, cada enfermeiro, cada pesquisador, cada cientista. Ore pelas pessoas da área de saúde, porque a medicina é uma ferramenta de Deus na história da humanidade. Então ore por eles, e a medicina está avançando cada dia mais. Eu penso que muitas coisas vão ser estabelecidas, cura pelo meio da medicina. Mas, também te digo para você que tem fé, se a medicina não chegar à cura, ainda existe o médico dos médicos, e o nome dele é Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, se lhe é da seu agrado, se lhe glorifica, se honra o nome do nosso Deus, o Senhor Jesus continua curando pessoas. Lucas, pense em Lucas, um médico que escreveu os milagres de Jesus. Lucas, um médico, narrando os milagres que Jesus fez no Evangelho de Lucas. E depois que ele narra os milagres de Jesus, e essa é a figura de Lucas que é tão linda na Bíblia, ele não só narra os milagres que Jesus fez, mas em Atos dos Apóstolos, ele narra os milagres que são feitos em nome de Jesus. Eu e você podemos crer nessas duas dimensões. Jesus curou enquanto aqui esteve, e Jesus continua curando, como curou em Atos dos Apóstolos. Então creia, para a glória do Senhor, que Deus continua agindo. As pessoas têm se perguntado, em quarto lugar, em nossa resposta de esperança é essa, qual será? Eu posso morrer. Eu posso morrer. Alguém que eu amo, posso morrer. E isso é fato sabido. Irmãos, isso é fato sabido. A partir do momento que você começa a ganhar consciência da vida, você sabe que a vida é finita, você sabe que você vai morrer. Mas o fato também é que as pessoas vivem como se isso nunca fosse acontecer.
As pessoas vivem como vivem dissolutamente, muitas vezes afastadas de Deus, porque vivem ignorando o fato de que um dia irão morrer. Só que vez ou outra, a humanidade como um todo, como um bloco, é lembrada de que ela vai morrer. E o que está acontecendo nos nossos dias é que o mundo inteiro está se lembrando da finitude da vida. O mundo inteiro está sendo lembrado ao mesmo tempo de que nós vamos morrer. Isso aconteceu na história da humanidade em outros momentos, nas outras pestes. Aconteceu nos anos 40, quando da era atômica, quando a bomba atômica estourou no mundo, todo mundo falou, salve-se quem puder. C.S. Lewis tem um artigo fantástico sobre a era atômica e a infinidade da vida. A vida é finita. Então, a humanidade está sendo lembrada nesse momento de que nós vamos todos morrer. Não é a primeira vez que ela está sendo lembrada e muito provavelmente não será a última. E o que a Bíblia diz sobre isso em Filipenses 1, de 21 a 23? Paulo diz assim, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A Bíblia não nega a morte, irmãos. Só que a Bíblia olha para a morte com outra perspectiva. O morrer é lucro. 23, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo diz, viver é Cristo, o morrer é lucro. E eu fiquei pensando nisso, o que nós vamos lucrar quando a gente morrer? Essa é a conversa do Espírito de Deus. Se eu morrer, eu estou no lucro. Eu vou te falar uns lucros naturais para você. Se você morrer, louvado seja Deus, nós não vamos ter mais que lidar com eleições. Aleluia. Não vai ter mais eleição, irmãos. Não vai ter mais negócio de direita, esquerda, verde, amarelo, vermelho. Não vai mais ter que lidar com essas coisas. Não vai mais ter política. Gente, o nosso lucro. Nós não vamos precisar mais comprar álcool gel. Louvado seja o Senhor Jesus. Não precisa de máscara. Nós estamos no lucro, é verdade. Não tem isolamento, não tem impostos, irmãos. Não tem mais corintiano. É brincadeira. Porque tudo bem. Não tem mais. Nós estamos no lucro. Por que para nós, agora vamos falar sério, por que para nós crentes morrer é lucro? Porque é o seguinte, nós temos uma razão para viver. Por que os crentes amam a vida? Porque o viver é Cristo. Se temos Cristo, amamos a vida até o final. Por isso que nós somos contra o suicídio, contra abreviar a vida. Viva intensamente enquanto você tem vida, porque você tem a Jesus. Mas no momento em que você morrer, você ganha por quê? Porque você está eternamente com Deus, eternamente no céu, eternamente pleno da presença de Deus, em comunhão com o Senhor. Não há mais ali choro, não há mais lágrima, não há mais dor. Nós estamos no lucro. Paulo está dizendo, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então nós não olhamos para a morte com medo, nós olhamos para a morte com esperança. Por que incomparavelmente melhor, irmãos? Paulo diz, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou à mente, coração nenhum imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aleluia. Tem algo grande preparado para nós. Mas você que me ouve nessa noite, eu preciso te dar um alerta. Eu preciso dizer isso a você. Se você não está em Cristo, esta terra aqui, esta vida, é o mais próximo que você vai chegar do céu. Se você não está em Cristo, esta terra é o mais próximo que você vai chegar do céu. Mas se você está em Cristo, esta mesma terra é o mais próximo que a gente vai chegar do inferno. Essa é a última barreira. Depois daqui, nós estaremos com Ele na glória e no céu, porque Jesus muda tudo na nossa vida. O que as pessoas estão se perguntando, em quinto lugar, as pessoas estão dizendo, eu vou perder dinheiro. Eu vou perder dinheiro. Vou perder meus fundos, minhas aplicações. E se temos dinheiro, se você é tão pó como eu, tão gente como eu, você sabe que quando a gente tem dinheiro, a gente tem uma certa sensação de segurança. Não, eu tenho reservas, eu tenho dinheiro. E você me conhece, eu prego há tantos anos aqui nesta casa, eu não sou contra ter dinheiro, sobre ter reservas, sobre ser organizado, sobre ter fundos. Não é isso que eu estou dizendo, mas o fato é que quando nós confiamos no dinheiro, quando nós confiamos na riqueza, nós confiamos em algo vazio. Jesus nos alertou disso. Jesus disse assim, olha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você vai juntar tesouro? Junta tesouro no céu, porque lá a traça não corrói. Mas aqui na terra, os tesouros daqui, eles têm a possibilidade de serem corroídos pela traça. Eles têm a possibilidade de serem carcomidos. E é isso que está acontecendo talvez no mercado financeiro. Tem muita gente perdendo dinheiro. E a Bíblia diz em Filipenses 4, versículo de 11 a 13, o que nós pensamos sobre isso? Paulo disse assim, irmãos, Filipenses 4, 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, quanto sei ser honrado. Em tudo e de todas as circunstâncias eu tenho experiência, tanto da fartura,
da abundância como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, nesse mundo de ondas agitadas, nesse mundo de maremotos, de tsunamis econômicos, de epidemias, de crises, de gripes, de morte, onde a gente perde, onde a gente ganha, eu navego tranquilo num bote chamado contentamento. As ondas do mundo não podem virar o bote de um cristão que navega no contentamento. Tenho muito, glória a Deus. Tenho pouco, glória a Deus. Ganhei mais, louvado seja Deus. Perdi mais, louvado seja Deus. Nada me tira do bote chamado contentamento. É por isso que eu te digo, deixa essa palavra no seu coração hoje. Use as suas riquezas para adorar, mas não adore as suas riquezas. Use suas riquezas para adorar, mas não adore as suas riquezas. As pessoas estão se perguntando, como podemos responder com esperança? Isso é o nosso contexto da cristandade. Muitas pessoas têm dito para nós não podemos chegar na igreja, em sexto lugar. Nós não podemos chegar na igreja. Se você vê os nossos comentários, os chats, as lives, os devocionais, está todo mundo dizendo saudade dos irmãos, saudade de estar na comunhão. E mesmo não podendo nos reunir momentaneamente, eu quero te dizer, isso não quer dizer que a fé parou. Aleluia, a fé não parou. Deus está com você aí na sua casa agora. Creia nisso em nome de Jesus. O Espírito de Deus está com você aonde você estiver nos assistindo nesse exato momento. A comunhão é fundamental para o povo de Deus? Sim, não devemos deixar de congregar, como a palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo de número 12, salvo engano. Não deixemos de congregar, mas Deus continua agindo mesmo no momento em que não podemos estar juntos. Nesse mesmo livro em que começamos a palavra dessa noite, Paulo diz a Timóteo o seguinte, quando ele escreve 2 Timóteo: Paulo, eu estou sofrendo em algemas por amor a Cristo, eu estou parado. Eu não posso ter com você, eu queria te abraçar, eu queria estar com a igreja, mas eu não posso. Sabe o que Paulo diz? Ele diz assim, eu estou algemado, mas ele fala, mas a palavra de Deus não está algemada. Aleluia! Nós podemos estar momentaneamente isolados, dizendo não podemos ir para muito lugar, mas a palavra de Deus continua se espalhando, meu irmão. Creia nisso em nome de Jesus. Deus está fazendo coisas boas, coisas novas. Por isso eu te digo, continue pregando a palavra, continue anunciando Cristo que é bom, continue proclamando a obra de salvação e fique tranquilo, porque do que depender de nós, dessa casa, da liderança desse lugar, nós vamos continuar pregando com força, com amor, com fé, adorando o Senhor, mantendo a sua obra viva em nome de Jesus, porque de uma maneira ou de outra a igreja vai continuar e os portões do inferno não resistirão contra a igreja do Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo eu digo, espírito do medo, nós te repreendemos, nós vivemos debaixo do Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! O Espírito de Deus está sobre nós e Ele nos ungiu para proclamar a libertação aos cativos. Creia! Creia em nome de Jesus, esse tempo vai passar e nós vamos viver dias de colheita espiritual em nome de Cristo Jesus. Sétimo e último, pergunta que as pessoas têm feito, talvez essa você tenha ouvido muito, eu não sei quem eu vou ouvir agora. Eu não sei quem ouvir agora. Algumas pessoas dizem para nós assim, não confie no governo, hein? Não confie no que os governantes estão falando, não. Outros dizem, não confie na mídia. A mídia está comprada, os dados estão distorcidos. Não confie nesse lado, não confie nesse lado, não confie aqui, não confie aqui. Então todo mundo é suspeito. A gente fala, mas gente, quem que eu ouço? Eu ouço meu tio da rede social que me manda um negócio que é escrito pelo especialista de não sei o quê. Ou eu ouço a minha tia que me mandou um negócio completamente diferente, escrito por outro especialista. Quem que eu ouço agora? Afinal de contas, quem eu devo ouvir? E a minha resposta para você nessa noite é, ouça Jesus. Ouça o que ele diz. Ouça o que ele diz. E o que ele diz está em João capítulo número 11. Enquanto os meninos da adoração já vêm aqui, João capítulo número 11, ele diz assim, o que Jesus disse? Ouça. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Irmãos, esta é uma notícia extraordinária. Servimos a um Deus que veio aqui e lidou com o nosso vírus mortal. Nós servimos a um Deus que veio e lidou com a maior praga de todos os tempos. Ele lidou com o nosso pecado. Ele foi para a tumba. Aparentemente aquele vírus o havia derrotado, o havia tirado da sua posição. Mas ao terceiro dia, aleluia, ele ressuscitou. E agora este mesmo Deus olha para nós e diz assim, não tenho medo.
Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Creia em mim. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Eu já estive lá e agora eu estou aqui. Eu estive lá e eu venci. Irmãos, ninguém mais pode dizer isso no mundo a não ser o povo de Deus. Os budistas não podem dizer isso porque Buda está morto. Os muçulmanos não podem dizer isso porque o Maomé está morto. Os confucionistas não podem dizer isso porque Confúcio está morto. Mas os cristãos, quando olham para o seu Senhor, eles dizem, o meu Senhor não está morto, Ele vive e reina eternamente. Aleluia! Sigam-me, eu sou a ressurreição e a vida. E Ele diz, a tantos quantos creem, crês nisso. Meu irmão, você crê nisso? Você crê nisso? Porque se você acredita nisso, mesmo nesses dias, você pode ter paz. Se você crê nisso, mesmo nesses dias, você pode ter esperança. Se você crê nisso, mesmo nesses dias, você pode ter alegria. Você está vivendo firmado no amor de Deus, que lança fora todo o espírito do medo. Algo acontece em nossa alma, algo acontece em nosso coração, quando nós trocamos o medo, o espírito do medo pelo espírito de Deus, quando trocamos a imensa preocupação pelo espírito de adoração. Paulo disse, em Filipenses, capítulo de número 4, versículos de 4 a 7, você pode acompanhar o texto, e com esse texto eu fecho nessa noite. Filipenses 4, de 4 a 7 diz, alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu ministro essa palavra sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Alegrai-vos, alegrai-vos, não no mercado financeiro, alegrai-vos não nas circunstâncias, alegrai-vos no Senhor, e isso muda tudo. Isso muda tudo. Por que que isso muda tudo? Porque nós estamos nos alegrando não naquilo que passa, nós estamos nos alegrando naquele que jamais passa. O nosso motivo de alegria é aleluia, Jesus vive para sempre. Aleluia, eu já venci a morte. Aleluia, eu me alegro porque partir e estar com Jesus é muito melhor do que estar aqui. Aleluia, eu me alegro porque o Filho de Deus foi, mas um dia assim como vimos subir, Ele voltará para buscar o seu povo e com Ele viveremos felizes, longe das pragas, longe dos vírus, em paz e em saúde eterna. Aleluia. Paulo diz, seja conhecida de todos os homens a vossa moderação. Essa palavra tem que estar no coração do povo de Deus, moderação. O povo de Deus é um povo moderado, sensato, que tem razoabilidade nas suas convicções, naquilo que pensa. Enquanto está todo mundo surtando em desespero, nós temos moderação. Por quê? Porque nós não estamos tomados pelo espírito do medo, mas nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Ele diz, perto está o Senhor. Me ouça nessa noite, irmão. Perto está o Senhor. O Senhor está com você aí onde você está. Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou. O Senhor está conosco nessa jornada. E o que nós temos que fazer nessa noite? Olhar para Deus, saber que Ele está conosco. Há uns dias atrás eu fui com os meus filhos numas férias em um parque. E quando nós chegamos naquele parque, ali um tumulto, muita gente, pessoas grandes, né, andando de um lado para o outro, muito barulho, muita confusão, e o meu filho mais velho começou a ficar dizendo, pai, o que nós vamos fazer agora? Como que nós vamos para tal lugar? A gente precisa ir para tal lugar. Eu abaixei, olhei nos olhos dele e disse assim, filho, fica tranquilo, pega na mão do pai, que eu sei para onde a gente tem que ir. Talvez você está se sentindo assim, muitas vozes, muita gente, muita correria, muita ideia, Deus está dizendo, filho, pega na minha mão. Eu sei o lugar para onde que nós temos que ir. Pega na minha mão, lança fora todo medo. Pega no meu amor, porque o meu amor lança fora todo medo. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. Ele guia os seus passos nos dias maus, no meio do barulho, no meio da multidão. E o Senhor te leva para um lugar seguro. O lugar onde você está. Fique em pé. E comece a adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos declarar, Ele é o nosso lugar seguro.
socorro vem de Deus. Não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Venho te amar, mas Deus me faz assim. É sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. E eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Diga, meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Tu és o dono da terra e do céu, Senhor. Tu és dono de tudo, dono de todos. E por isso nessa noite nós colocamos diante de Ti a nossa vida, nosso coração. Estamos firmados no Senhor. Tu és a fonte de todo o amor e o perfeito amor. Lança fora, Senhor, todo o medo. Por isso te pedimos nessa noite, ó Pai amado, se há corações temerosos que estavam aqui nessa noite, que nesse momento o grande amor de Deus inunde o nosso coração. E sejamos, ó Pai amado, vejamos o amor lançar fora todo o medo. E um povo de Deus que caminha guiado pelo Espírito de Deus. Que o Teu Espírito coloque os nossos pés sobre a rocha. O vento, a tempestade dará com força contra a nossa casa. O Senhor Jesus garantiu isso, mas Ele também garantiu que se nossos pés estiverem sobre a rocha, no dia em que a tempestade passar, a casa vai ficar em pé. Por isso não tememos, mesmo em face da morte ou dor, nós temos uma esperança e o nome dela é Jesus. O Deus a quem eu sirvo é maior que qualquer vírus, é maior que qualquer praga, é maior que qualquer peste. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Dá-nos um espírito de prudência, dá-nos um espírito de sabedoria, dá-nos um espírito, ó Pai amado, de moderação, Senhor. Que a nossa moderação seja conhecida de todos, mas que também seja claro e evidente que caminhamos em outra frequência. O mundo está em desespero, rumando no sentido do medo. Nós estamos em paz e em prudência, caminhando no sentido do Espírito de Deus. Aleluia! O nosso socorro vem dos montes. Olhamos para o Senhor e te entregamos nossa vida nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Aí onde você está, dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Ele é digno. Aleluia.